Olá a todos, depois de uma breve ausência, estou de volta aqui com o meu canal para tratar um tema que é muito interessante e que eu percebi profunda ligação, ou pelo menos de coincidências, que se revelam no teor de dois textos sobre a terceira parte do Segredo de Fátima. Há alguns dias atrás, eu li um artigo que saiu no Fratres Union em 2014, falando das novas revelações apocalípticas de Fátima, um artigo que tem quase 10 anos. E ele trata de alguns dos desastres que vão acometer o mundo no tempo de sua purificação. A irmã Lúcia, ela escreveu um texto e estava com as carmelitas lá, em Portugal, e elas liberaram esses escritos de irmã Lúcia, que são bastante reveladores e muito inquietantes sobre o que vai acontecer. E lendo um artigo de uma moça chamada Suzanne Persson, já não deve ser mais uma moça, porque esse artigo tem muito tempo, ela passou os últimos 4 anos da vida do padre Malak Martin acompanhando este sacerdote. E, com base em alguns escritos dela, padre Malak Martin teria revelado para essa moça, essa senhora, alguns detalhes dos desastres cósmicos, das catástrofes que vão acontecer. E tem um artigo muito bom do sendarium.com, datado de abril de 2017, tratando justamente desse tema. E eu vi uma profunda ligação entre essas revelações de padre Malak Martin, que era um jesuíta, escreveu vários livros, entre eles A Casa Varrida pelos Ventos, A Windswept House, E em alguns desses livros, alguns detalhes, alguns nuances do que seria o terceiro segredo. Mas dentre esses escritos que chegaram dessa moça aqui, Suzanne Persson, ele fala que para ela, entre parênteses, portanto, isso é ela falando. Portanto, mencionava o padre Malak Martin o terceiro segredo sempre que podia, mas sim, claro que ele não entrava no mérito. Falava à volta dele, dando muitas informações de fundo sobre ele e o maior número possível de pistas sobre ele, sem chegar a revelar o texto. Assim, conseguiu nomear muito depressa uma lista de calamidades possíveis e disse que algumas delas estavam no segredo, embora a lista incluísse coisas como a Terceira Guerra Mundial, a morte do Papa e os 3 dias de trevas. Não era particularmente esclarecedora, porque nem todos os castigos futuros estavam na lista e nem tudo que estava na lista era parte dos castigos. E depois disso ele adianta mais alguma coisa para ela, fala de uma nova forma de energia, que seria muito barata, se fosse utilizada para o bem da humanidade, iria gerar muito progresso, muito conforto, progresso, desenvolvimento para as nações, mas que o problema é que essa energia, boa parte dela, estaria nas mãos de quem não deseja o bem, não é? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero problema com a plataforma, mas essa energia seria tão terrível, que ela poderia ceifar a vida de milhões e milhões de pessoas, talvez até bilhões de pessoas, em pouquíssimo tempo. Mas entre outros efeitos dessa energia terrível, ele fala de um castigo físico das nações envolvendo catástrofes pela mão do homem ou naturais em terra, na água e na atmosfera do globo. Isso está no livro de padre Malak Martin, The Keys of this Blood, As Chaves deste Sangue. Um castigo espiritual também consistindo no desaparecimento da crença religiosa. Isso já é apostasia. Num período de falta generalizada de fé em muitos países. E olhem só para isso que está no livro. Uma função central da Rússia nas 2 séries de acontecimentos precedentes. De fato, os castigos físicos e espirituais, segundo a carta de Lúcia, serão colocados num período fatídico em que a Rússia é o ponto fulcral, ponto principal
não é? Por que o padre Malachi Martin teve acesso ao terceiro segredo, a visão e a interpretação do terceiro segredo? Ele foi assessor direto do cardeal Bea. Em 1960, teria havido uma reunião que o Papa João XXIII teria convocado muitos cardeais na cúpula, a mais alta cúpula de autoridades vaticanas, e revelado o texto do segredo, mediante todos jurassem que não revelariam. E o cardeal Bea, ele teve acesso ao texto e entregou ao Malachi Martin. Como ele fez isso, infringindo o próprio juramento, eu não sei. Eu estou aqui supondo também que tenha havido esse juramento, né? Mas eu não descarto, ainda mais o cardeal Bea, que era um modernista. E para eles tudo é subjetivo. Então Malachi Martin era um padre jesuíta que estava secretariando o cardeal Bea nos anos 60, em 1960. Nossa Senhora teria dito que o texto com a interpretação do segredo e o segredo da visão deveriam ser revelados em duas ou. Tem uma ou e outra ou. A primeira condicionante. Condicionante seria que justamente ou a irmã Lúcia morresse, aí o segredo deveria ser revelado, ou se chegasse primeiro aos anos 60 do século XX. As duas coisas aconteceram, o segredo não foi revelado, e deveria ser revelado. Mas agora, com a situação atual da igreja, pouco provável que isso aconteça. Só com milagre. Então, o padre Malachi Martin, ele se notabilizou pelos escritos de seus livros sobre os destinos da igreja, romances, realmente envolvem muito a questão de conspirações dentro do Vaticano, tramas terríveis, mas que nesses livros dele, o padre Malachi Martin teria feito nas entrelinhas sempre alguma coisa relacionada aos tempos futuros da igreja que precederão o triunfo do Imaculado Coração. Aí eu começo a ler, né, que, entre outras coisas, uma das coisas que vão dar um indicativo de que os castigos estarão próximos seriam sinais que apareceriam no céu, né? Tanto que ele dizia isso para a secretária, ali foi para um entrevistador chamado Bernard Jansen, em 1997. Creio que o grande fator é o que acontece nos céus. Virem os olhos para o céu. É uma divisa prudente. Creio que o sinal de Nossa Senhora irá depressa aparecer nos céus. Creio que virá como um choque para todos. Creio que a igreja vai ser atingida duramente pelo que aparecerá nos céus. Virem os olhos para os céus. Foi um conselho que o padre Martin deu muitas vezes, mas especialmente durante a primeira metade de 1997. E por alguma razão estava à espera de ver o sinal de Nossa Senhora, como lhe chamava, aparecer no céu naquela primavera. O que eu acho interessante é que o texto, a parte do livro que ele fala parte desses castigos seriam basicamente pela ação do homem. O homem utilizando-se de armas desconhecidas, né, que iriam desencadear a série de castigos, né? Uma série de castigos. E justamente essa correspondência com algumas coisas que a irmã Lúcia revela na sua carta, não muito grande, que trata justamente da ponta de lança. A gente vai que sai de Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre disso daqui a pouquinho. Um pouco dessas coisas a gente vai revelar daqui a pouco. Ou melhor, vamos relembrar, refrescar a memória. Bem, o que ele fala aqui em catástrofes pela mão do homem ou naturais em terra, na água e na atmosfera do globo, nesse livro The Keys of This Blood.
Menciona pela mão do homem, mas não dá indicações de atividade demoníaca aberta. Parece também excluir catástrofes vindas do espaço exterior, como a colisão de duas estrelas ou a aproximação de um cometa. Então, ele recorda que da gente se lembrar que não é coisa da natureza, nem é coisa de Deus. Parece ser coisa natural, um ato de Deus, mas não é. Não é? E isso aqui é apenas um pequeno aperitivo das coisas que vão acontecer. E agora, olha só que esse aqui que é o ponto fulcral. Terríveis castigos ameaçam o mundo. Se persistirmos em rejeitar a solução de Nossa Senhora, o padre Martin disse, entre aspas, eles começarão inesperadamente e serão acompanhados por uma confusão generalizada de mentes e pelo escurecimento da compreensão humana. E mais um pouquinho após isso, ele diz assim, seções completas de continentes serão levados pela água para sempre. Nações inteiras perecerão. Nações inteiras perderão a fé. Catástrofes naturais que o mundo nunca viu nivelarão a humanidade. Uma vez, no programa de Art Bell, uma pessoa telefonou a perguntar ao padre Martin se os Estados Unidos eram mencionados no segredo. E ele disse, o nosso país não é mencionado especificamente, mas é mencionado algo de muito relevante. Então, o terceiro elemento que compreende a terceira parte do segredo, né, é a Rússia. Tem ligação muito forte com a questão da Rússia, em todos os pontos do ciclo. Então, seções de continentes levadas pela água para sempre, nações inteiras perecerão e nações inteiras perderão a fé. Apostasia, que é o pano de fundo. Agora vamos para a cartona, deixada pela irmã Lúcia, né? E é mais ou menos assim, que Nossa Senhora veio revelar para ela. Lembra que a gente falou isso nosso último vídeo? Abre aspas. Senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. E nele vi e ouvi. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas e aldeias com seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Depois, sentindo palpitar acelerado do coração e no meu espírito, o eco de uma voz suave que dizia, no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica, na eternidade, o céu. E ela continua o relato. Esta palavra, o céu, encheu minha alma de paz e felicidade de tal forma que quase sem me dar conta, fiquei repetindo por muito tempo, o céu, o céu. Então parece que já estamos desvendando mais algumas coisas do terceiro segredo, da terceira parte do segredo, que dizem respeito ao desaparecimento de seções inteiras de continentes, que vão aniquilar nações. Nossa Senhora, nas mensagens de Fátima, e isso pode ser encontrado nos diários de Irmã Lúcia, ela fala do aniquilamento de nações. Terremotos, a terra que estremece, talvez até mesmo efeito da interferência no eixo da terra. Vamos orar a Nossa Senhora para que nos proteja, porque o que vem aí vai ser terrível, mas é para a purificação do mundo. Então, meus queridos, uma ótima tarde para todos, bem, boa tarde ou manhã, o horário que vocês estiverem me escutando, à noite, mas guardem sempre no seu coração
que essa coincidência, ou esses detalhes que se encontram, inquietam. E lembrem-se sempre de que é necessário sempre o Santo Rosário em nossas vidas. A oração do Rosário nos protegerá. Vamos fazer uma oração final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.